Olá, tudo bem? Boa noite, né? Eu estou fazendo bastante relatos espirituais, gente, para mostrar a vocês que a vida nossa, ela segue a espiritualidade. Esse ano de 2020, vou botar 2020, 2022, 2023, eu estou procurando fazer desde que esse ancestral falou para mim, né? Outra coisa muito interessante, que eu fui morar nesse lugar que chamava, tem o mesmo sobrenome que o meu, né? Eu não sei se eu comentei com vocês, eu tenho até uma foto que quando eu comecei, eu encontrei essa moeda de 1772. E quando eu encontrei essa moeda, neste lugar, eu segurei, aquilo me disse assim, a sua vida vai mudar. Você vai sair daqui. Eu limpei a moeda, lavei, guardei, onde eu ia, né? Tinha até foto com ela assim. Eu guardei essa moeda. E minha vida realmente teve outra vivência. Aí eu começava a ir lá para cima, lá na mata, que eu gosto muito de mato, fazer minhas meditações e orações, contato. E muito deles que eu vi foi antes do Coronga chegar. E um dos relatos que eu achei muito interessante, assim, é muito surreal, só quem é espiritualista mesmo acredita nisso. Tá? Porque quem não é, pode dizer assim, é lunático, e vamos lá para Ego levar isso tomar esse monte aqui, como tá aqui os laudos que eu já mostrei no vídeo anterior. Né? Se você não viu, começa a ver o primeiro para você entender. Eu subia lá e foi dito para a gente colocar. Né? Eu tinha meu terreno lá, também para esse, era 1000 metros de terra só para mim, sentar e orar. E minha irmã também. Mas o local que ele escolheu foi um local que não era no nosso terreno, era no terreno dos outros. Aí tudo bem, o moço permitiu, não colocamos assim um pano de um lado do outro, que era 2 árvores assim, um pano do lado do outro. E ali nós consagramos com água, fizemos a nossa oração. E ele chegou para mim, para nós, né, para ele, para mim e minha irmã, e falou assim, você abre um portal aqui, toda terça-feira, no mesmo horário você vem aqui, que vai entrar muitos espíritos. A minha irmã, ela tem mais visão do que eu, tá? Eu já vejo coisas, sinto coisas, mas a sensibilidade espiritual dela é maior do que a minha, nesse sentido. Eu tenho mais o conhecimento, ela já tem mais a visão espiritual. Aí ele pegou e falou que ia entrar muito espírito, né? Falei, tá. Fizemos, botamos um pano branco, como ele pediu. O dono do terreno não se incomodou, deixou lá ficar. A gente falou que era para questão de oração. Então ele arrancava todas as árvores, né? Que a vida dele era arrancar árvore para vender, mas essa ele não mexeu. E toda terça-feira, tá hora, a gente subia. Até meu filho falava assim, mãe, você já tá ficando doida. Aí antes de chegar ao Coronga, gente, ele falou assim, que a gente tinha que fazer. Depois a gente viu como é que ficou, né? Botamos assim e aquilo ali se formou. Gente, eu tive que subir morro, que eu não aguento subir morro. Mas pediu para eu subir no morro e colocar as pedras lá em cima daquele morro. No outro morro, só sei que deu uma pirâmide certinha. Depois que a gente viu, formou um triângulo certinho. Mas a árvore já estava escolhida e o triângulo também. Aí fechamos o triângulo. Aí depois que a gente fez isso tudo, que não foi fácil de fazer, né? Aí ia sempre uma senhorinha com a gente. Ela tinha seus 80 e poucos anos. Aí eu sentada, fazendo as minhas preces, minha irmã lá sentada, ela olhou pro alto, olhou, depois olhou pra mim, falou assim, Ângela, eu vi uma nave em cima da sua cabeça. Eu não vi nada, né, mas tudo bem, né, eu não vou desacreditar, fiquei na minha. Aí ela chegou assim, eu tava sentindo uma vibração que eu chegava, aquilo mexia comigo, né, mas com os olhos espirituais ela viu uma nave. Aí tudo bem. Aí depois fomos pro lugar que a gente tinha que ir, mas isso foi um outro dia, tá, gente? Em outro dia, aí na hora de abrir o portal, ela teve que levar um negócio que pediu, também levou um azeite, tudo mais, vinho, pediu algumas coisas, a gente fez lá. Abriu o portal. Gente, mas era uma energia tão poderosa, um deles se chamava Elohim, eu lembro, de um lado do outro, eram umas criaturas assim de quase 3 metros de altura. Fino, comprido, quase transparente, quase da cor desse pano aqui, assim, sabe? E vi espírito mesmo, de tudo quanto é lugar.
de guerra, pessoas da guerra, acho que da época de Napoleão, aquelas roupas, gente da Segunda Guerra, gente de guerra mais antes do que isso, de navio, de hospitais, gente, via espíritos de tudo quanto é lugar, que eu via que era de outros países pela forma de vestir, gente com aquela roupa antiga ainda, com aquele vestidão lá no pé, entrando, ficava. Aí a gente tinha que ficar ali, eu e ela. Eu falava assim, quem vê a gente fazendo isso pensa que a gente é doido, né? Eu atendendo cliente, sendo uma astróloga, né? Mas eu ia lá fazer isso. E ficava assim, uma hora, que era muito espírito entrando, gente, olha, era muita coisa. E sem contar que teve um dia que foi tão, digamos assim, surreal, que teve uns que chegaram no cavalo que queriam entrar força, mas eles não eram para entrar. Não era permitido, não foi permitido eles entrar. Eu só sei que teve uma coisa lá que eu vi, ela também viu, né? Esse seres de luz, comprido, branco, com essas roupas da cor assim, da cor disso aqui. Eles, na verdade, é de brilho, mas é dessa cor, tá? Não tem formato, não via olho, não via nada. Só sei que eu vi aquilo, parecia uma forma comprida, como se fosse humano. Devia ter 2,5 metros para 3 metros, era bem comprido. E teve esses homens aí no cavalo. Inclusive, vi gente de outros países, de tudo quanto é lugar. Aí, vou dizer assim, o mentor, né, o guia que falava, né, vou usar esse termo, que falou, eu perguntei por que tinha que mandar aquele monte de, ele falou, abrir aquilo aí para aquele monte de espírito entrar, e tinha que ser toda terça-feira. Olha, ficou aberto, gente, mais de 9 meses esse portal. Eu perguntei por quê. Ele falou que isso estava sendo feito em outros lugares da Terra, com outras pessoas, que não eram muito, mas outras pessoas estavam fazendo isso, com esse portal, mas que esse portal seria fechado, mas que teria que fazer porque ia morrer muita gente. Então precisava esvaziar os espíritos que já estavam aqui há bastante tempo, precisava esvaziar. Esvaziar não era túmulo, não sei de onde vinha, mas tinha que esvaziar. Gente que morreu naufragado, eu vi. Olha, vi espírito de tudo, vi espírito manco, aleijado, sem perna, criança, adulto. Olha, até gente da minha família que já faleceu, que eu cheguei a conhecer, eu vi entrando. Graças a Deus, né? E vi espírito já elevado, até espírito que as pessoas falam que vão reencarnar, eu vi entrando lá. Eu também não vou citar para não mexer com a fé nem com a crença de ninguém, que eu não estou aqui para isso. Então, é até um espírito muito elevado essa pessoa que eu vi entrando, e fiquei muito feliz de vê-lo também. Ele entrou, agradeceu. Ele não vai voltar, como as pessoas dizem que ele vai voltar um dia. Não vai, tá bom? Foi só esperança, mas não vai voltar. E ele pegou, entrou, e outros espíritos, vi espírito até relacionado a Jerusalém, daquelas guerras lá, entraram. Eu falei assim, mas vai morrer tanta gente assim para poder entrar tanto espírito, tem que desocupar tanto lugar? Ele falou assim, vai morrer muita gente na Terra. Ele falou assim, primeiro vai vir a peste, depois a fome, depois a guerra e depois a fome. Aí eu ainda falei para o meu irmão, será que é o Apocalipse que fala? Porque eu só se eu leio, eu gosto de ter coisas concretas. Aí, resumindo, aí ele falou pra gente pegar o azeite e enterrar. Nós comunicamos para alguma família. Ele pediu alguma coisa pra gente levar para casa. Ele falou assim, se prepara. Ele falou assim, quando for fechado, aí você pode contar que a peste está chegando. Eu lembro que eu tive que subir um dia chovendo, meu filho teve que ir comigo. Eu falei, eu não vou lá sozinha naquele mato, você vai ter que ir comigo. Meu filho, você já tá ficando maluca, mãe. Eu falei, não tô não, filho, porque o que eu vejo você não vê. A sua irmã não tá aqui, eu tenho que ir abrir. E quando você chegava lá, você escutava aquele trozunino, aquele monte de vozes, sabe? Para quem é espiritual, escuta. Aquele monte de vozes, falando assim. Aí você abria, eu com a Bíblia sozinha naquele mato. Ele não podia subir, ele ficou para me vigiar, porque é mato. Ele ficou para me vigiar, né? Porque é aquilo, eu tô lá sentada sozinha. Quando era minha irmã, ainda sentia confiança, que a gente, né? Até levava um facão, mesmo confiando em Deus, mas levava um facão. Aí, assim, foi. Quando ele mandou fechar, ele falou assim, agora pode fechar. Fecha, pode tirar os panos brancos, tá ok? E essas árvores, elas serão queimadas, elas serão derrubadas. Bem, eu pensei que seria derrubado por um raio, mas não foi nada. Foi o cara do terreno, depois que viu que ele tirou o pano, ele derrubou as árvores. Eu já tinha cumprido a missão, né? Aí ele falou assim, agora vocês aguardem, que agora a peste está chegando. E isso, as pessoas até que iam, que minha irmã ainda fala, eu não sou de falar muito isso, não, estou falando agora,
É porque aconteceu. E outra coisa que eu vi também lá foi uma árvore imensa caindo, né? Eu não entendi o que significava aquela árvore. Era uma árvore seca imensa, como se fosse daqui lá não sei aonde, grande. Aí um dia eu perguntei à minha irmã, você tá vendo que eu vejo essa árvore? Ela falou, estou. Eu falei, o que será isso? Ela é os governos da terra. São pastores que vão cair, governos. De todo o canto da terra vai cair, como aconteceu na época de Nabucodonosor. Quando a árvore foi cortada e só ficou um toco lá de fora. Eu falei assim, é bem forte isso. Ela falou, muitos pastores vão descer. Até aí, passou. Quando ele mandou fechar, e um dia em casa, eu estava até na casa da minha filha, foi quando ele falou. Aí eu vi 5, mais ou menos 5, deram o nome de Pleidiano, eu nunca tinha visto. Aí ele falou assim, já chegou. Né? Já chegou. Agora, depois que acabar o carnaval, eles vão mandar fechar. Tá? Vai fechar tudo. E se duvidar, as pessoas vão morrer até de fome. Muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer. Muita gente. Por isso que foi obrigado, teve que esvaziar, tirar muitos espíritos da terra. Aí eu fiquei na 20 dias até chegava em casa, né? E dali começou o coronga, como você sabe a história, né? Toda foi essa. Então, gente, a espiritualidade eu não sei, porque escolheu eu e minha irmã morando num lugar tão simples para fazer isso. Depois que foi fechado, também não vendi o terreno, tá? Eu me mudei, eu doei o terreno, eu dei o terreno, eu não vendi, tá? Eu até tentei. Olha, sinceramente, eu vendi, eu ofereci tão barato, mas não parecia comprador. Aquilo falou assim, pega e faça uma doação. Como eu sei que minha família viveu da escravidão, minha família tem que ter essa consciência, eu tive que morar lá para cumprir uma missão, gente. Tá pulando de um polo para o outro. Eu dei esse terreno para minha sobrinha e ajudei 10 a 12 pessoas a conseguir terreno gratuito naquele lugar. Porque eu era muito conhecida do prefeito, da secretaria, né? Eu consegui tirar documentos e legalizar. Eu consegui pelo menos dar uns 12 terrenos de 500 metros a 1.000 metros para as pessoas, tá? Sem cobrar nada. Fiz isso até acho que para pagar um karma, porque é tudo da família Gonçalves, né? Se você vai na cidade é Gonçalves. E eu fiquei sabendo, né? Depois pelas histórias, né? A gente não mora no lugar por acaso. Você faz parte do terreno, você faz parte da egrégora, você faz parte do país. E eu fiquei sabendo, né? Que aquilo tudo pertenceu ao meu finado bisavô, conhecido como Zeca Diabo, né? E eu cheguei a ver depois essa figura, tá, gente? Não foi um espírito bonito de se ver, não. Ele fica onde ele estiver. Ok? Então eu estou dando esses relatos, não é porque eu sou mais experiente ou espiritualizada do que ninguém. Mas esse foi um fato, assim, inusitado também. Eu tenho outros também que já aconteceram assim na vida, que muitas bênçãos também, proteção também, já tive bastante, graças a Deus continuo tendo, né? Enfim, as coisas, eu tenho uma certa conexão espiritual muito grande também. Por exemplo, no dia 25 agora, de janeiro de 2023, eu passei mal. Eu senti uma dor no peito, parecia que ia infartar. Meu irmão morreu de infarto, né? E a minha irmã lá sentiu. A mesma dor que eu senti aqui de estômago, minha irmã sentiu também. E aconteceu um fato muito sério na nossa família. Tá bom? Que eu não vou relatar porque é um fato desagradável. Desagradável mesmo, né? Então, uns comprem, né, da melhor forma possível, e outros continuam ainda na sombra, né? Nas dores ancestrais. Gratidão.